Opa, a tela congela porque nesse momento vai entrar audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade. No centro da tela, um homem branco de cabelos curtos e barba, vestindo uma camisa escura. E ao fundo tem um cenário com uma luz azul e duas telas de computador mostrando programas de edição de imagens. A imagem descongela. Em 2016 eu lancei meu primeiro filme, o filme Jogo Cego. Inclusive, nesse momento que eu gravo esse vídeo, ele está em cartaz na Prime Video. Vou deixar o link aqui na descrição. O projeto desse filme previa a produção de um DVD. Dentro desse DVD ia o filme, obviamente, mas também iam extras, né, com cerca de 12 minutos de duração. Esse material eu estou compartilhando a seguir nesse vídeo e tem informações muito importantes para quem trabalha com audiovisual. Em um fundo claro, em computação gráfica, surge um logotipo imitando uma película de filme com o nome embaixo, Eric Monstavicius. Em letras escuras surge o título do vídeo, os extras do filme Jogo Cego. A tela volta ao cenário com os dois monitores. Meu nome é Eric Monstavicius, sou diretor e produtor audiovisual, tá? E se o assunto de cinema e produção audiovisual lhe interessa, pode assinar aqui o canal da Cinemática, que eu garanto que você sempre vai encontrar conteúdo original e exclusivo sobre esses assuntos. Então, como eu já disse, em 2016 lancei meu primeiro filme e aqui você vai encontrar os extras dessa produção. A primeira questão que é tratada nos extras é da acessibilidade, vocês vão ver isso. E o Jogo Cego tem uma coisa curiosa, né? As pessoas assistem o filme e elas não percebem o experimentalismo que está naquela obra, o que é um ponto positivo, porque a gente queria inovar, experimentar novas linguagens dentro do cinema, né, incluindo a audiodescrição dentro da narrativa principal do filme, sem que seja um experimentalismo muito estranho ao espectador, né? Então, mesmo sendo um experimentalismo, o espectador está acostumado com esse formato. O segundo ponto que eu abordo nos extras é sobre a diegese presente em um documentário. Embora eu não tenha usado essa expressão diegese, é exatamente disso que eu estou tratando, sobre a diegese presente em um filme documentário, que muitas vezes a gente pode pensar que não existe, mas sim, existe uma diegese própria do documentário. E para finalizar, antes de exibir os extras do filme, tem um comentário importante, né? Esse material ele foi produzido como extras para um DVD, e era comum ainda nessa época, na década de 2010, nós temos DVDs, Blu-rays com extras, com documentários, com making-offs sobre as produções cinematográficas. Hoje em dia ainda é possível sim, mas é mais difícil você encontrar uma obra que seja disponibilizada com um documentário, né? Um making-off bem detalhado, né? Então realmente é algo que se perdeu, embora tenha se ganhado muito com o streaming. A tela escurece e sobre o fundo preto aparece escrito, com letras brancas, o processo de criação do filme Jogo Cego. Olá, meu nome é Eric Monstavicius, eu sou um dos diretores do filme Jogo Cego e eu vou contar um pouquinho como é que foi o processo de criação e produção do filme. Antes, eu vou fazer a minha própria audiodescrição. Eu sou branco, uso barba e bigode, estou vestindo uma camisa escura, listrada de azul marinho com cinza, por debaixo uma camiseta branca e também estou usando uma boina preta. Atrás de mim, vocês podem ver não, né? Quem é cego não pode ver. Atrás de mim tem dois monitores de computador com imagens do filme Jogo Cego desfocados. O filme Jogo Cego ele começou lá em 2007. Nós fomos convidados a registrar os Jogos Mundiais para cegos. Naquele momento, nós já gravamos dois personagens que também participam no filme, que é o André, da natação, e o Magno, judoca. Naquela época, o Magno ainda competia. Hoje, nós encontramos o Magno, ele é um ex-judoca, ele já encerrou a sua carreira. E o legal disso até foi nós podemos acompanhar um pouco a evolução desses atletas. Na tela, imagens de arquivo. André entra no ginásio, bebe água de uma squeeze amarela. Ele veste um roupão preto e touca de natação com bandeira do Brasil. Ele se posiciona no bloco de partida. Mergulha na piscina e começa a nadar numa prova dos Jogos Mundiais para Cegos de 2007. Foram várias diárias, gravamos diversos personagens e nós fizemos um trailer, um teaser em 2008, quando nós tentamos realizar toda a montagem do filme. Imagens do teaser de 2008. A tela se divide em 3 partes verticalmente, mostrando atletas competindo goalball e natação. 2 judocas lutam, um aplica um golpe, derruba o oponente. Magno Marques, vestindo um kimono branco. Foi uma formação macular que dá a mácula que dá a origem à retina, dá origem à visão. E não tendo essa formação, foi desenvolvendo essa doença. Né?
André Meneghetti. Não preciso pegar numa árvore para saber como que é, pegar num carro para saber como que é. É como se fossem ontem, né? Então são imagens bem recentes. Não foi possível naquele momento. Isso só foi ser possível, nós conseguimos recursos e meios de produzir. Depois, mais tarde, quando todos os equipamentos já haviam mudado, modificado tudo, então nós decidimos gravar tudo de novo, com novos equipamentos hoje mesmo de cinema digital, com lentes muito diferentes. Vocês podem ver até na qualidade das imagens históricas e das imagens que foram gravadas do período de 2014 até 2016. São imagens, a qualidade é muito superior, então por esse motivo, pela mudança tecnológica, nós resolvemos regravar todo o filme. O que por um lado foi bom, porque a gente acabou utilizando esse registro histórico, principalmente do Magno, durante o filme. Um desafio criativo muito grande que nós tivemos foi o fato do Jogo Cego ter apenas uma única versão. Que essa uma única versão, ela é acessível para deficiente visual também. Ou seja, ela tem audiodescrição. Então nós utilizamos o recurso da audiodescrição como um recurso narrativo. Isso não é comum de ser feito nos filmes. A audiodescrição, normalmente, é feita depois do filme estar pronto. Então, os cineastas, os criadores, os realizadores, eles produzem todo o filme, fazem o filme como eles pensam, e depois a audiodescrição tenta se encaixar. Como o nosso objetivo era fazer um filme totalmente acessível e uma versão só, durante todo o processo de montagem, nós levamos em conta o tempo da audiodescrição, o recurso da audiodescrição, para que ela pudesse ser encaixada de uma maneira muito eficiente e uma pessoa com deficiência visual, ela pudesse ter uma compreensão da história muito boa, tão boa como quem estivesse enxergando. A audiodescrição, muitas vezes no filme, ela entra como elemento ativo. Ela não é um recurso adicional de uma versão alternativa. Não, a audiodescrição, ela faz parte do filme. E o filme não pode ser assistido sem audiodescrição, nem por pessoas que enxergam. Então esse foi um grande desafio e isso alterou a maneira de nós montarmos o filme. Então, todo momento que nós entrarmos com algumas imagens, nós precisamos pensar, será que a audiodescrição vai se encaixar? Será que um deficiente visual, uma pessoa com algum tipo de limitação visual, vai conseguir entender o que nós estamos colocando dessa maneira que estamos montando? E o que é importante, sem comprometer a qualidade do filme. Então, usando a audiodescrição como elemento criativo, o espectador, mesmo o espectador que enxerga, ele vai ter detalhes, informações que ele não teria. Como, por exemplo, no caso do Alex, a audiodescrição passa a informação da raça do cavalo. No caso do André, ela passa o tipo do nado que ele faz, que é nado borboleta, por exemplo. Nem todas as pessoas sabem que é o nado borboleta. Um outro detalhe muito importante, também pensando na acessibilidade do filme, foi com relação ao desenho de som. Nós não fizemos um desenho de som tradicional. Por quê? Boa parte das ações, das imagens, elas acontecem em slow motion. Quando você vai fazer o desenho de som tradicional, você coloca em sync, ou seja, em sincronismo o som com a imagem. Só que como essas imagens estavam em slow, esse sincronismo não faria muito sentido para um deficiente visual. Então, o som, muitas vezes, por exemplo, você tem um cavalo, esse som não está exatamente em sync com a imagem. Mas um deficiente visual, ele sabe que tem um cavalo trotando lá, porque ele tem o recurso do desenho de som. Alex cavalga na arena. Caso esse som tivesse em sync, por exemplo, do cavalo em slow motion, ele ia passar uma impressão errada para uma pessoa com deficiência visual. Ele ia ter a impressão que o cavalo talvez estivesse andando, enquanto a imagem seria de um cavalo trotando em slow motion. Esse tem o objetivo justamente de uma pessoa com deficiência, ela consiga, através do som, entender que o cavalo está trotando. E o desenho de som, ele ajuda ao deficiente visual a entender o ambiente que ele está, a imagem que está sendo colocada. Valmir com sua bengala. Usam camisetas verdes da Avistar. A câmera desloca-se para baixo e mostra o rio, as margens arborizadas, um antigo engenho com uma grande chaminé. E nós utilizamos no desenho de som um tipo de um ícone sonoro. Para cada um dos personagens, você tem uma ambiência diferente. E essa ambiência ela é bem forte para que ajude um deficiente visual. Talvez até para a pessoa que enxerga, esse detalhe ele passe despercebido, mas por uma pessoa que tem algum tipo de deficiência visual, isso se torna muito presente, né? Então, por exemplo, o ícone do Alex são cavalos, obviamente. Som de cavalo, relinchando e passo de cavalo. Do André, som de água.
Do Valmir, que é o atleta amador, gosta de correr no meio da natureza, são som de pássaros. Do Magno, som de ginásio fechado, tipo de judô. Da Gabriela, que ela veio treinar hoje numa grande cidade, é som de grande cidade, som de ginásio lotado. Vista aérea de um centro de atletismo com pistas e quadras em uma grande cidade. Uma jovem exercita-se na pista de atletismo. Essa ambiência ajuda ao espectador com deficiência visual a se situar, a saber que imagem está sendo colocada lá. Outra parte foi algo que às vezes a gente não acha que isso vai ter um documentário, que é o processo de rotoscopia, ou seja, você modificar uma imagem. E no filme, pelo menos em 2 momentos, foi muito importante mudar as imagens que estavam no filme, para que nós passássemos a mensagem correta. A primeira mensagem mesmo é com relação à imagem aérea, quando nós temos a imagem de um centro de atletismo e de uma pista de atletismo. Originalmente, nós tínhamos uma pista de atletismo apagada e no centro um campo de futebol. Mas nós não queríamos a imagem do campo de futebol, nós queríamos a imagem de um centro de atletismo, porque nós estávamos gravando imagens da Gabriela, né, da Seleção Brasileira Paralímpica de Atletismo. Então foi necessário retirar o campo de futebol e reforçar as linhas, isso na finalização. E tem até um aspecto curioso com relação a essa passagem. Porque quando nós passamos a montagem para a audiodescrição, nós ainda não havíamos terminado o processo de rotoscopia. E a imagem que tinha na audiodescrição, quando foi feito o roteiro, era de um campo de futebol. E veio para nós o roteiro de audiodescrição com um campo de futebol. E nós pedimos para alterar. Falou, não, é uma pista de atletismo. E a equipe de audiodescrição falou, não, porque o que nós vemos é um campo de futebol. Nós falamos, não, assista novamente, não existe mais campo de futebol lá. E aí o pessoal da audiodescrição assistiu, viu? Não, realmente, é uma pista de atletismo que nós estamos vendo. Até pelo fato de ter isso, ter essa resposta da audiodescrição, mostrou que foi importante, realmente, era importante modificar aquela imagem. Porque nós estávamos falando sobre um atleta que estava treinando atletismo e não do campo de futebol. Uma outra parte também que teve, foi mais para frente do filme, quando tem o Valmir treinando com o Eduardo. E eles correm por meio de algumas árvores, de um lago, e tem um menino no caiaque. Originalmente, aquele lá era o melhor quadro que você tinha, que eles entravam realmente numa área bem arborizada, tinha um garoto com um caiaque. Porém, existiam alguns fios de eletricidade passando no meio da tela, e que destoava do aspecto arborizado e do aspecto de natureza que nós queríamos dar para o filme. Então, criativamente também, nós acabamos retirando esses fios na pós-produção, no processo de rotoscopia. Quando a audiodescrição entra no filme, ela precisa realmente descrever o que você está vendo. Né? A audiodescrição não pode simplesmente ignorar que existiam fios ou ignorar que era um campo de futebol. Então, esse processo realmente precisa ser feito. Então, assim, esses 2 elementos foram escolhas criativas necessárias para um documentário. Muitas vezes a gente pensa, né, que num documentário o que está lá, o que a câmera está captando é o real. Mas o que é o real na câmera é muito diferente do que é o real na percepção humana. Na percepção humana você tem diversos sentidos que você consegue captar o ambiente que você está. Tem a audição, você tem o vento que bate, você tem a temperatura, você tem diversos elementos que ajudam a compor aquilo que na câmera não existe. A câmera, por incrível que pareça, ela é muito limitada nesse sentido. Então é necessário, muitas vezes, você alterar o que foi capturado pela câmera para que você tenha um resultado verossímil. E aqueles fios não condiziam com a realidade do ambiente. Estavam correndo num lugar muito arborizado e muito bonito. Né? Aqueles fios eles são capturados pela câmera. Mas quando você está vivenciando aquele espaço, a percepção é diferente. Então, por isso que é necessário, sim, essa intervenção. Para que ela fique mais verossímil e fique mais próxima do sentimento, da experiência de você estar lá naquele local. Os extras foram produzidos por Eric Monstavicius e Renan Escribano. Jogo Cego, março de 2016.